Capítulo 77. O amor do mundo. A tentação apresentada por Satanás a nosso Salvador no cimo da elevada montanha é uma das mais poderosas que a humanidade tem de enfrentar. A Cristo foram oferecidos por Satanás os reinos deste mundo com sua glória, sob a condição de que lhe desse a honra devida a um superior. Nosso Salvador sentiu a força dessa tentação. Enfrentou-a, porém, em nosso favor e saiu vitorioso. Ele não teria sido tentado nesse ponto, não houvesse o homem de ser provado pela mesma tentação. Em sua resistência, Deus deu-nos o exemplo da direção que devemos seguir quando o inimigo nos ataca individualmente, a fim de desviar-nos da integridade. Homem algum pode ser seguidor de Cristo e pôr ainda nas coisas deste mundo as afeições. Em sua primeira epístola, João escreve: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, verso 15. Nosso Redentor, que enfrentou esta tentação de Satanás em toda a sua força, conhece o perigo em que está o homem de ceder à tentação de amar o mundo. Cristo identificou-se com a humanidade suportando a prova nesse ponto e vencendo em favor do homem. Com advertências, protegeu ele os próprios pontos em que o inimigo seria mais bem-sucedido ao tentar a criatura. Sabia que Satanás obteria a vitória sobre o homem, a menos que este se guardasse especialmente no sentido do apetite e do amor das riquezas e honras mundanas. Diz ele: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, versos de 19 a 21 e verso 24. Cristo nos apresenta aí dois senhores, Deus e o mundo, e mostra claramente que nos é simplesmente impossível servir a ambos. Se nosso interesse e amor pelo mundo predominam, não apreciamos as coisas que, acima de todas as outras, são dignas de nossa atenção. O amor do mundo exclui o amor de Deus, fazendo com que nossos mais altos interesses sejam subordinados às considerações mundanas. Assim, o Senhor não ocupa nossa afeição e devotamente o exaltado lugar tomado pelas coisas do mundo. Nossas obras manifestarão o justo grau ocupado pelos tesouros terrestres em nossas afeições. Devota-se o máximo cuidado, ansiedade e labor aos interesses mundanos, ao passo que as considerações eternas têm lugar secundário. Nisto recebe Satanás dos homens aquela homenagem que reclamou de Cristo sem o conseguir. É o amor egoísta do mundo que corrompe a fé dos professos seguidores de Cristo, tornando-os débeis em força moral. Quanto mais amam suas riquezas terrenas, tanto mais longe se afastam de Deus e tanto menos participam de sua natureza divina, a qual lhes comunicaria o senso das corruptoras influências do mundo e dos perigos a que se acham expostos. Com suas tentações, Satanás tem o intuito de tornar o mundo muito atrativo. Por meio do amor, das riquezas e das honras mundanas, exerce um fascinante poder para atrair as afeições mesmo do professo mundo cristão. Grande parte dos cristãos professos farão todo o sacrifício para adquirir riquezas. E quanto mais bem-sucedidos forem nesse objetivo, menos será o amor que consagram a preciosa verdade e menor o interesse por seu progresso. Perdem o amor de Deus e procedem como loucos. Quanto mais prosperarem na aquisição das riquezas, tanto mais pobres se sentirão por não terem mais, e menos empregarão na causa de Deus. As obras desses homens, possuídos de insano amor às riquezas, mostra que não lhes é possível servir a dois senhores, Deus e Mamon. O dinheiro, eis o seu Deus. Ao poder do mesmo rendem eles homenagem. Para todos os efeitos servem o mundo. Sua honra, que lhes é o direito de primogenitura, é sacrificada pelo ganho deste mundo.
Esse poder dominante desrege o espírito e transgredirão a lei de Deus a fim de servir aos interesses pessoais e aumentar o tesouro terrestre. Servos de Mamon. Muitos podem professar a religião de Cristo, sem amar nem dar ouvidos à letra ou aos princípios de seus ensinos. Dão o melhor de suas energias aos empreendimentos mundanos, curvando-se diante de Mamon. É alarmante ver tantos iludidos por Satanás, tendo a imaginação estimulada por suas brilhantes perspectivas de lucro mundano. São absorvidos pela perspectiva de felicidade perfeita se conseguirem seu objetivo de adquirirem honras e fortunas neste mundo. Satanás os tenta com fascinante engodo. Tudo isto te darei. Mateus 4, verso 9. Todo esse poder, toda essa riqueza, com a qual podes fazer grande soma de bem. Uma vez alcançado seu objetivo, no entanto, não têm comunhão com o abnegado Redentor que os tornaria participantes da natureza divina. Apegam-se a seus tesouros terrestres, desprezam a abnegação e o sacrifício exigidos por Cristo. Não têm nenhum desejo de separar-se dos queridos tesouros terrenos em que puseram o coração. Mudaram de Senhor. Aceitaram Mamon em lugar de Cristo. Mamon, eis seu Deus, e a Mamon servem. Satanás conseguiu para si o culto dessas almas iludidas por meio do amor das riquezas. Tão imperceptível foi a mudança e tão enganoso é o poder satânico, tão astuto, que se acham conformados com o mundo e não percebem haverem se separado de Cristo, não sendo mais servos seus senão em nome. Satanás trata com os homens mais cautelosamente do que o fez com Cristo no deserto da tentação, pois está percebido de haver ali perdido a causa. É um inimigo vencido. Não vem ao homem diretamente, exigindo homenagem mediante um culto exterior. Pede-lhe simplesmente que se afeiçoem às boas coisas do mundo. Uma vez conseguindo empregar-lhes assim mente e afeições, as atrações celestes ficam eclipsadas. Tudo quanto ele quer dos homens é que lhe caiam sob o enganoso poder das tentações, para amarem o mundo, amarem a posição, amarem o dinheiro e afeiçoarem-se aos tesouros deste mundo. Isto feito, consegue tudo quanto pretendera de Cristo. Livramento mediante Cristo. O exemplo de Cristo nos mostra que nossa única esperança de vitória se acha na contínua resistência aos ataques de Satanás. Aquele que triunfou sobre o adversário das almas no conflito da tentação compreende o poder de Satanás sobre a raça humana e derrotou-o em nosso favor. Como vencedor, deu-nos o benefício de sua vitória, para que em nossos esforços para resistir às tentações de Satanás, unamos nossa fraqueza à sua força, nossa indignidade a seus méritos. E sustidos em meio da forte tentação por sua infalível força, é-nos dado resistir em seu todo-poderoso nome e vencer como venceu. Foi mediante inexprimível sofrimento que nosso Redentor nos pôs ao alcance da redenção. Esteve neste mundo ignorado e sem honras, para que por meio de sua maravilhosa condescendência e humilhação pudesse exaltar o homem a receber as honras celestiais e as alegrias eternas em seu reino. Murmurará o homem caído, porque o céu só pode ser alcançado por meio de conflito, humilhação e labuta? A indagação de muito coração orgulhoso é: por que preciso andar em humilhação e penitência antes de poder ter a certeza de minha aceitação por Deus e alcançar a recompensa eterna? Por que não é mais fácil o caminho para o céu, mais agradável e atrativo? Remetemos todos esses duvidosos e murmuradores a nosso grande exemplo, a sofrer sob o fardo da culpa do homem e padecendo as mais vivas angústias da fome. Era inocente e mais que isto, era o príncipe do céu, mas em favor do homem fez-se pecado por ele. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Cristo sacrificou tudo pelo homem, a fim de tornar-lhe possível conseguir o céu.
Cabe agora ao homem caído mostrar o que sacrificará de sua parte por amor de Cristo, de modo a ganhar a glória imortal. Os que têm um justo senso da magnitude da salvação e de seu custo, jamais murmurarão por terem de semear em lágrimas, e que a parte do cristão nesta vida sejam lutas e abnegações. As condições da salvação para o homem são ordenadas por Deus. A humilhação do próprio eu e levar a cruz, eis as providências tomadas para que o pecador arrependido venha a encontrar conforto e paz. O pensamento de que Jesus se submeteu à humilhação e sacrifício, que o homem jamais será chamado a sofrer, deve silenciar toda a murmuração. A mais doce alegria sobrevém ao homem mediante o sincero arrependimento que ele experimenta para com Deus pela transgressão de sua lei, e a fé em Cristo como Redentor e advogado do pecador. Com grande custo trabalham os homens a fim de assegurar-se os tesouros desta vida. Sofrem labuta e suportam asperezas e privações para obterem alguma vantagem mundana. Por que seria o pecador menos voluntário para sofrer, resistir e sacrificar no intuito de adquirir um tesouro imperecível, uma vida que se prolonga ao lado da existência de Deus, uma coroa de glória perene e incorruptível? Os infinitos tesouros do céu, a herança que ultrapassa em valor a toda estimação e é um eterno peso de glória. Isto cumpre ser alcançado por nós, custe o que custar. Não nos devemos queixar por ser preciso a abnegação, pois o Senhor da vida e da glória a exerceu primeiro. Não evitemos os sofrimentos, pois a majestade dos céus aceitou em benefício dos pecadores. O sacrifício da comodidade e da conveniência não deve suscitar um pensamento de murmuração, uma vez que o Redentor do mundo tudo isso aceitou em nosso favor. Calculando o mais elevadamente possível todas as nossas abnegações, privações e sacrifícios, isso nos custa em todos os sentidos incomparavelmente menos do que custou ao príncipe da vida. Qualquer sacrifício que possamos fazer, como o que se esvaece quando comparado com o que Cristo fez por nós.